meus queridos, olá, 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 tudo bem? Então, estou aqui para corrigir, olha a diferença, corrigir a semana 1, tá certo? De língua portuguesa do PET, tá bom? Então eu já expliquei para vocês, vocês também já tiveram as aulas lá na Rede Minas e tal, né? Então agora eu vou estar corrigindo os exercícios de vocês, porque depois no final eu vou depois, quando a gente voltar, né? Eu vou estar dando visto, né, nos exercícios de vocês, que vocês fizeram ou no PET, ou que vocês corrigiram na folha de vocês aí, ou no caderno de vocês, tá? E vou estar dando ponto, tá certo? Vou dar ponto extra para vocês, né? Das atividades corrigidas, tá bom? Então é legal vocês corrigirem. Fica a dica. Vamos lá então. Então vamos corrigir só, tá? Nós não vamos ficar comentando sobre o material não, que já falamos, né? Já vimos o que é conto, vocês já viram lá na aula da Rede Minas, né? Tudo mais, blá blá blá. E também, né, para fazer os exercícios, vocês já leram o fragmento da Cartomante, Machado de Assis. Vamos direto às atividades, tá? Segundo o trecho apresentado, Camilo que, diante do desconhecido, preferiu ficar indiferente. Então, o Camilo, o que aconteceu? Então, como ele era muito medroso, vamos dizer assim, o que aconteceu? Ele ficava em cima do muro, né? Ali conta que ele fica meio em cima do muro, né? Então, diante do desconhecido, ele preferiu ficar indiferente, não falou nem A nem B, não foi nem para um lado nem para o outro, tá bom? Atividade 2. No dia em que deixou cair toda esta vegetação parasita, a expressão destacada se refere às crendices dele, né? Deixou cair, né, todas as crendices dele, né? As coisas em que ele acreditava, né? Em coisas que seja de religião, seja de qualquer outro tipo de coisa. Tudo que ele acreditava, né? Ele deixou cair, né? Pro chão, né? Vamos dizer assim. Atividade 3. O que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. De acordo com o contexto, a palavra destacar significa o que? Introduzir, né? A mãe dele colocou, né? Introduziu, colocou na cabeça dele, né? Seria introduzir então, tá bom? Incutir, introduzir, segundo o texto. Atividade 4. Observe o título e a imagem abaixo responde. Grandes olhos sonsos e agudos. Em grandes olhos sonsos e agudos, a quem essa característica atribuída no conto Cartomante? A própria Cartomante, tá certo? Quais palavras caracterizam a palavra olhos? Caracterizar, né? São adjetivos, né? Que eu dou característica, eu dou qualidade, né? Grandes, sonsos e agudos. Então, grandes, os olhos são, né? No caso, os olhos são grandes, sonsos e agudos, tá bom? Qual a característica que está dando aqui, tá bom? Aí vocês recordaram que é denotação, conotação, substantivo, adjetivo. Em grandes olhos, sonsos e agudos, que sentido cada adjetivo agrega aos olhos da cartomante? Eles estão empregados em sentido real ou figurado, tá? Então vamos lá, os grandes está em sentido real, né? Se refere ao tamanho dos olhos grandes, né? Sentido real, tá certo? Sonsos, sentido figurado, significa um olhar de quem se faz de inocente, de desentendido, de bobo, né? Não sei de nada, sabe? Agudos, sentido figurado também, significa um olhar de esperteza, um olhar de malícia, né? Um olhar velhaco, né? Ok? Tranquilo, gente? Então aqui, ó, primeira semana, tá bom? Então é isso. Então, repetindo, recapitulando, vocês precisam corrigir as atividades de vocês que foram devolvidas, tá certo? Não precisa me mandar de volta, tá? Vocês precisam corrigir, tê-las lá no PET de vocês, ou tê-las na folha de vocês, ou no caderno de vocês, corrigidas, guardadas, tá certo? Porque quando voltarem às aulas, eu vou dar ponto referente a essas atividades, tá bom? Então não esqueçam de corrigir aí. Um abraço, fiquem com Deus. Não esqueçam de inscrever aí, tá? Se puder inscrever aí no canal, porque é um canal feito só para vocês,
tá bom? Eu não ganho nada com isso, né? Eu tenho outros canais, mas esse aí foi feito só para o Carneiro Júnior lá, para poder passar essas explicações e esses tipos de aulas para vocês, tá bom? Então se inscrevam, dão um like se gostarem e acione o sininho também lá para poder, cada vez que chegar a atividade, eles avisarem para você, ficar mais fácil, pra você ficar toda hora tendo que procurar, não é mesmo? Um abraço, fiquem com Deus.